Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à parte 77 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 2 do exercício 12 mini Olimpíada. Então, vamos começar. Após isto, eu encerrei este para, vou apertar o Enter, vou pegar agora este count underline grupo que eu não inicializei com 0 aqui no começo, vou colocar aqui depois do fim para. Este contador ele vai ser utilizado para fazer a comparação dos grupos de qual grupo que tem menos, que tem quantidades equivalentes, mas que vão ser os grupos que tem menos, justamente para eu poder fazer a distribuição dos alunos que faltaram. Eu vou inicializar este count underline grupo pelo vet underline count underline grupo da posição 0, porque que contabilizou no grupo 1, nesta variável count underline grupo, e a partir deste vet underline count underline grupo na posição 0, eu vou percorrer as outras posições deste vetor e ir fazendo a comparação para ver se existe grupos que têm menos alunos, porque são nestes grupos que eu vou distribuir os alunos que tiveram um número sorteado que não foi divisível por nenhum dos números que eu coloquei como condição no enunciado. Aqui eu vou começar com um para, que eu vou ter que percorrer no vetor. Aqui eu vou percorrer o vetor mesmo e não é mais os valores que foram sorteados nas bolinhas. Então, o i vai ser de 0 até 6, que são as posições dos vetores, mas como eu inicializei a variável count underline group pela posição 0, eu vou colocar que ele vai percorrer do 1 até o 6, que é a partir daí que ele vai fazer a comparação. Coloco um faça, um fim para. Aqui dentro eu vou ter que fazer a condição se o que está no vet underline count underline grupo na posição i é menor do que foi atribuído para a variável count underline grupo. Então, vou colocar se vet underline count underline grupo na posição i for menor do que count underline grupo, então, vou colocar um senão e vou colocar um fim se. Se ele for menor, eu pego a variável count underline grupo e coloco ela para receber o que está em vet underline count underline grupo na posição i. Eu vou precisar deste i, que vai ser um índice fixo, indicando o grupo que tem a menor quantidade de alunos. Então, eu vou salvar este i em uma variável chamada índice underline menor, porque conforme eu for passando para, ele vai mudando o valor de i e eu preciso guardar este valor específico em alguma variável. Então, ele descobriu o grupo que tem a menor quantidade de alunos, count underline grupo vai pegar este valor que está no vet underline count underline grupo na posição i e o índice underline menor vai receber o que está na posição i. Depois eu vou manipular esta variável. Tem uma outra condição que o vet underline count underline grupo na posição i pode ser o mesmo valor do que está em count underline grupo. Então, como eu posso precisar aqui de distribuir para mais de um grupo, eu vou utilizar esta condição também e já deixar armazenado em outras variáveis. Então, eu vou colocar aqui que se vet underline count underline grupo na posição i for igual a count underline grupo, então, aí eu vou colocar um fim se aqui. Tem uma variável que eu criei chamada igual, que esta variável vai receber o que está em vet underline count underline grupo na posição i, e este índice vai ficar dentro de uma variável chamada índice underline igual, para eu também guardar este valor do índice. Tem um outro caso que pode acontecer na hora que eu precisar distribuir para dois grupos diferentes, de ele ser um pouco maior do que foi atribuído aqui no count underline grupo. Por exemplo, eu tenho um grupo de 40 alunos e o outro grupo eu tenho de 41 alunos. Então, vamos supor que este é o grupo 5 e este aqui é o grupo 2, por exemplo. Como que eu vou saber que o grupo 2 é o grupo um pouco maior
do que o grupo 5 e ele vir também como opção de divisão. Eu vou colocar metade no grupo 5 dos alunos que faltaram ali redistribuir e metade no grupo 2, que são os grupos que têm menor quantidade de alunos. Eu vou, fora deste para, criar um outro para aí, só que este para aí vai vir de 0 até 6, porque eu não sei qual grupo que vai ser o menor. Eu vou colocar o fim para. Aqui eu coloquei o menor grupo que vai estar no count underline grupo e o menor grupo vai ter uma variável chamada índice underline maior e que esta variável vai identificar o que é o menor grupo, mas o que não deve entrar aqui. Então, aqui eu vou ter que fazer um condicional, só que eu tenho que fazer um condicional e colocar este para dentro do condicional, porque eu tenho o índice underline menor, que vai me indicar onde está o menor valor, e eu tenho a possibilidade de ter um índice underline igual. Por exemplo, eu tenho o grupo 2 e o grupo 5, ambos têm 40 alunos. Eu não tenho que passar no para de novo sem necessidade, se eles já têm dois grupos com o mesmo valor e este mesmo valor são os menores valores. Eu só vou passar neste grupo quando não existir repetição e eu precisar achar o valor que for imediatamente o próximo menor valor. Eu vou precisar identificar se existe esse índice underline igual. Se não existir, aí sim eu entro no para aí e vejo o grupo que eu posso utilizar para a redistribuição dividida ali. Então, eu vou colocar que se o índice underline igual for igual a 0, porque o 0 ele não vai passar por aqui, que o 0 ele vai ser atribuído ao que está em count underline grupo, então ele já vai estar com um valor menor. O máximo que eu posso comparar aqui é que se o índice 1 até o índice 6 são iguais ao índice 0. Então, aqui eu coloco que ele tem que ser igual a 0, aí ele já não vai ser igual a nenhum. Então, coloco para aqui, coloco aqui um fim C. Dentro deste para, eu vou ter que fazer um outro condicional, que é se o índice underline menor for igual a 0, quer dizer que o menor número de todos é o 0. Então, vou pôr um senão e um fim C. Se o índice underline menor for igual a 0, o count underline grupo, ele vai receber o que está em vet underline count underline grupo na posição 1, porque aí eu vou inicializá-lo com 1. Caso ele for diferente de 0, vou dar um Ctrl V aqui, aí sim ele vai receber a posição 0. Baseado nesta informação, eu vou fazer uma condição que se i for diferente de índice underline menor e vet underline count underline grupo na posição i for menor que count underline grupo, então vou pôr um fim C. Porque aqui, se o índice for igual ao índice menor, eu não tenho que utilizar novamente este valor. Ele tem que ser diferente do índice underline menor, que é a posição do vet underline count underline grupo que tenha a menor quantidade de alunos. E baseado no i ser diferente do índice underline menor, aí sim eu vou comparar se o valor que está em vet underline count underline grupo na posição i é menor que count underline grupo. Porque se caso for menor, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui, dar um Ctrl V, eu vou pegar o count underline grupo e vou atribuir o que está em vet underline count underline grupo na posição i, e aqui a variável índice somente é que vai receber o que está na posição i, porque eu tenho o i guardado na variável índice underline menor
o i guardado na variável índice underline igual, e agora eu tenho o i guardado na variável índice, que equivale ao grupo que tem a segunda menor quantidade de alunos, e eu vou manipulá-la também na hora de redistribuir os alunos que pegaram um número que não tem divisão com nenhum dos números do requisito. Após isto, eu terminei este C, aperto Enter. Agora, eu já vou fazer a distribuição mesmo dos alunos, que aqui eu só fui guardando a quantidade de alunos que estariam em qual grupo e guardando os grupos que têm as menores quantidades ou até quantidades iguais, mas sendo as menores quantidades. Agora, eu vou colocar que C count underline grupo underline distribuído for maior do que 100, então, se não, coloco um fim C, porque se eu precisar distribuir mais do que 100 alunos, eu tenho que fazer esta divisão aqui entre dois grupos. Como eu vou fazer esta divisão? Eu tenho a possibilidade de vir o número par, então eu consigo dividir a metade dos alunos para um grupo e a outra metade para o outro grupo, como eu também tenho a opção de ter que dividir quantidades ímpares de alunos, como por exemplo, se eu tenho 149 alunos, como que eu vou fazer esta distribuição? Eu tenho que colocar 75 alunos em um grupo e 74 alunos em outro grupo. Eu vou ter que fazer uma lógica diferente aqui. Primeiramente, eu vou colocar aqui C count underline grupo underline distribuído. O módulo da divisão por 2 for igual a 0, ou seja, o resto da divisão por 2 for igual a 0, então, vou colocar um senão, vou colocar um fim C. Caso for um número par, eu vou pegar o que está em vet underline count underline grupo na posição índice underline menor, que foi a primeira opção que eu tive de colocar os alunos, que vai receber o que está nele mesmo. Vou pegar aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V, mais o que está em count underline grupo underline distribuído. Vou colocar entre parênteses esta variável, que ela vai dividir por 2, porque é isso que ele vai receber. Por exemplo, tem 200 alunos, divide por 2, ele vai ter uma quantidade aqui, por exemplo, 100, vai receber mais 200 dividido por 2, que vão ser 100 alunos, 100 mais 100, ele vai receber 200 alunos. Agora eu vou precisar colocar a outra metade, só que eu corro o risco de ter um grupo que tem a mesma quantidade que o menor grupo, e eu tenho um grupo que pode vir imediatamente acima deste grupo uma quantidade um pouco maior do que aquele grupo, que é o segundo menor grupo. Eu vou ter que colocar uma condição aqui, que se um índice underline igual for diferente de 0, porque se ele for 0, ele não recebeu nada, então aí eu vou colocar um senão e um fim C. Eu vou pegar esta mesma lógica aqui, que não vai fazer diferença, dar um Ctrl V aqui, um Ctrl V aqui, girar os espaços que tem aqui, indentar aqui rapidinho. Então, se o índice underline igual for diferente de 0, quer dizer que são os dois menores grupos com a mesma quantidade de alunos. Então, eu vou pegar o que está em vet underline count underline grupo, dar um Ctrl C nesse índice underline igual, que eu vou trocar aqui, que o vet underline count underline grupo na posição índice underline igual vai receber o que está nele mesmo, mais o count underline grupo underline distribuído dividido por 2. Caso for um valor diferente, ele vai pegar o que está em vet underline count underline grupo na posição índice somente, que é este aqui que eu fiz, que vai receber o que está nele mesmo, mais o count underline grupo underline distribuído dividido por 2. Aí aqui ele consegue saber qual que é o segundo grupo que ele vai ter que distribuir a metade daqueles alunos que sobraram. Aqui é um caso de ter números divisíveis por 2
Se o número não for divisível por 2, eu vou usar uma lógica um pouco diferente, mas eu vou usar mais ou menos as mesmas informações. Então, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Qual será a diferença? Se o número não for divisível por 2, como por exemplo o 149 que eu falei, eu preciso garantir que 74 alunos vá para um grupo e 75 alunos vá para outro grupo. Para eu conseguir garantir que vá a mesma quantidade de alunos para o grupo, eu vou deixar a mesma coisa aqui do VET underline count underline grupo na posição índice underline menor, vai receber ele mesmo. O count underline grupo underline distribuído, ele vai estar com um valor não divisível por 2 e não vai dar uma divisão inteira. Então, como que eu vou fazer para que essa divisão fique inteira? Eu vou pegar o que está em count underline grupo underline distribuído, mais 1, eu vou colocar um aluno a mais neste primeiro grupo, que vão ser o equivalente aos 75, porque eu tenho 149 alunos, eu vou fazer 149 mais 1, vai dar 150, dividido por 2, eu vou colocar 75 alunos naquele grupo. Só que eu fazendo isso, vai colocar que sobraram 75 alunos que foram para o outro grupo. Só que eu não vou ter mais 75 alunos, eu vou ter 74 alunos. Então, se eu aumento um aluno para ficar um aluno a mais no primeiro grupo, que é o índice underline menor, eu vou diminuir esta quantidade de aluno, porque este aluno não existe no segundo grupo. Isto eu vou fazer tanto se o índice for igual, como se o índice for diferente. Porque aqui eu vou ter o 149 menos 1, vai dar 148, dividido por 2, vão ficar neste grupo mais 74 alunos. Então, aqui eu consegui distribuir de uma forma mais coerente os alunos que sobraram, porque eu não tenho como dar uma divisão quebrada. Por isso, as variáveis que eu utilizei são do tipo inteiro, e aqui eu fiz uma divisão inteira que eu tenho que dar um número inteiro. Eu não posso dar um número quebrado e nem usar o casting, porque eu não tenho como dividir meio aluno para um grupo, meio aluno para o outro. Não tem coerência. Tem que dividir um aluno a mais para um grupo e um aluno a menos para o outro grupo. Só isto. Caso aconteça de eu não ter mais de 100 alunos, eu simplesmente vou só distribuir para o grupo que tiver com menos alunos. Então, eu vou pegar só esta primeira parte aqui, dar um Ctrl C, eu vou fazer uma leve mudança, colocar aqui no senão. Então, VET underline count underline grupo na posição índice underline menor vai receber o que está nele mesmo, mais count underline grupo underline distribuído. Porque aqui, por exemplo, eu tenho 50 alunos neste grupo, eu preciso distribuir 50 alunos que já tem no grupo, mais os 50 alunos que eu preciso distribuir, ficam 100 alunos. Então, eu não preciso de nenhuma divisão, eu simplesmente coloco aqueles alunos naquele menor grupo. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a terceira parte do exercício 12 mini Olimpíada. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!